graça e a paz do nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. Eu estou muito feliz porque estou vendo tantas pessoas que têm vindo ouvir a palavra de Deus, aprender sobre as coisas que em breve vão acontecer e que a Bíblia nos revela. Não sei se você sabe, as grandes religiões do mundo, elas não têm profecias que revelam o futuro. Se você for no budismo, shintoísmo, hinduísmo, islamismo, você não tem profecias que revelam o futuro. Por quê? Porque só Deus conhece o futuro, né? Ele diz, eu anuncio o fim desde o princípio. As coisas que não existem, eu anuncio porque eu faço existir. Então Deus é o único que pode verdadeiramente revelar o futuro, com certeza. Tem muita gente revelando o futuro aí, mas não acerta nem de longe o que dizem, né? Mas quando Deus diz, pode ter certeza. Irmãos, profecias é uma coisa extraordinária. Ela tende a edificar a nossa fé. Ela tende a edificar a nossa fé, porque nós podemos confiar num Deus que fala e cumpre. Que fala e cumpre. Eu queria que você, então, abrisse a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Nós vamos começar a ler no capítulo 10, a partir do verso 15. E vamos ler todo o capítulo 12 de Apocalipse. Eu falei para os irmãos que nós vamos começar a ministrar a partir de agora o arrebatamento da igreja do ângulo visto do céu, ou seja, do cosmo para a terra. Do cosmo para a terra. E eu quero convidar você a se colocar em pé, depois vai ficar um bom tempo sentado, né, para nós fazermos essa leitura e orarmos a Deus também. Apocalipse capítulo 11. Você se lembra que o capítulo 11, ele fala das duas testemunhas. Então, na sequência, o verso 15 fala sobre a última trombeta, ou a sétima trombeta, melhor dizendo. E diz assim a palavra de Deus: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, o reino do mundo, observe o detalhe, o reino do mundo, não é o reino dos céus, nem o reino de Deus, é o reino do mundo, passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações, e então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas e os santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu,
e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho, varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Que Deus abençoe esta palavra profética ao nosso espírito. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, quando lemos essas porções da Tua palavra, da revelação do Apocalipse, aquela revelação que o Senhor deu a João lá na ilha de Patmos, agora, Senhor, que vamos meditar. Quero te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito nos conduza. Conduza-me e usa-me nesta noite, Senhor, para ministrar a Tua palavra como ela deve ser ministrada. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais dos que me ouvem aqui no santuário e os que ouvem também no rádio, na internet, e os que ouvirão através da internet, do YouTube, Senhor. Abre os olhos espirituais e ouvidos espirituais, porque o Teu Espírito tem dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós queremos ouvir para nos preparar para o grande dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora falamos com os espíritos que costumam provocar distração e confusão e roubar a palavra. Em nome de Jesus, nós os repreendemos onde quer que estejam, aqui ou à distância, em nome de Jesus Cristo. Determinamos que sejam capturados pelos anjos, amarrados, amordaçados, imobilizados e arrancados e levados para fora, em nome de Jesus.
Vocês não vão roubar a revelação da palavra de Deus, porque nós os repreendemos e resistimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Você está preparado para ouvir coisas um pouco mais profundas? Queira Deus que você possa entender tudo que nós vamos ministrar, não somente hoje. Hoje será uma introdução e também nas próximas quintas-feiras, se Deus nos permitir. Amém? Irmãos, é muito importante que você entenda uma coisa. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura, uma nova criação de Deus. E Deus está muito interessado, e por isso Ele lhe deu o Espírito Santo para habitar dentro de você, para habitar no teu espírito, que habita no teu corpo. Ele está muito interessado em te preparar para o arrebatamento, principalmente você que está vivo aqui nesses dias finais. Por isso é muito importante que você entenda a palavra escatológica, ou seja, a palavra profética, porque o Senhor quer mudar a sua vida, quer mudar coisas na sua vida que precisam ser mudadas para que você seja preparado, esteja em condições de ser levado, porque a igreja que será levada é uma igreja madura, não é uma igreja infantil, não são crentes carnais, não são crentes, porque o crente carnal, a Bíblia chama de crente infantil, criança. Se você olhar no capítulo 3, 1 Coríntios, você vai ver o apóstolo Paulo diz: eu não vos pude falar como a espirituais, porquanto sois crianças, pois havendo entre vocês dissensões, e aí ele vai alinhando uma série de coisas que havia naquela igreja. Então, o crente carnal é aquele que provoca essas coisas, que não deixa o Espírito Santo trabalhar nele. Mas Deus está interessado, e para isso Ele nos deu o seu Espírito, nos selou com o seu Espírito, para que nós possamos ser preparados para este grande dia. Eu sempre digo que Deus tem duas grandes prioridades. Entre muitas, o Espírito Santo tem duas missões assim primordial aqui na terra. A primeira é salvar as pessoas, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo, para que elas sejam transportadas do reino das trevas para o reino da luz. E depois é preparar esses que foram salvos para o arrebatamento, para morar no céu. E hoje nós vamos começar então a meditar sobre o arrebatamento da igreja num ângulo novo. Eu, quando comecei a estudar este assunto, há quase 30 anos atrás, e a última vez que ministrei foi há 17 anos nessa igreja, né, esse assunto completo, como estou fazendo agora, o Senhor foi me dando revelações, coisas, Ele foi me mostrando. E é claro que você tem que estudar. Eu estudei bastante, eu li muitos livros. Na época, eu li praticamente todos os livros que eu pude encontrar sobre este assunto do arrebatamento da igreja. Por isso, eu vou te trazer algumas coisas que você não vê as pessoas pregando, os pastores pregando. Abra então o teu coração para receber isso. Lembre-se que a igreja que o Senhor vai levar é uma igreja santa e irrepreensível aos olhos do Pai. Jesus deixa, aliás, a Bíblia deixa isso claro em Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27. Jesus ali, a Bíblia diz que Ele está lavando a igreja pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes a mácula e ruga, mas uma igreja santa e irrepreensível. É essa que Ele vai buscar, Ele vem buscar. Por isso, irmão, nós precisamos crescer. Nós precisamos
Deixar o Espírito Santo fazer mudança em nossas vidas. Tá bom? Amém. Graças a Deus. Então, na última ministração que nós falamos, nós abordamos o arrebatamento da igreja visto da terra para o céu. Como ele vai se dar? O apóstolo Paulo recebeu essa revelação e ela está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Ele começa a descrever como será o arrebatamento que nós já examinamos. O próprio apóstolo Paulo foi usado também quando escreve a igreja em Corinto, na primeira carta, capítulo 15, a partir do verso 50 até 52, como é que isso vai se dar, quando isso inclusive se dará. Então, se você olhar para o versículo 16 de primeira, deixa o seu dedo marcando, não tira de Apocalipse não, de 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, Nivaldo pode projetar, 1 Tessalonicenses 4, 16, você vai ver que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, ouvida a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, preste atenção. Nesses dois textos que eu citei, esse que eu acabei de ler e aquele que eu citei de 1 Coríntios 15, versos 50, 51 e 52, principalmente o verso 51 e 52, fala de como se dará o arrebatamento. Então, irmãos, o arrebatamento vai se dar no momento em que Jesus voltar e parar dos ares. E ele dará uma voz de comando. Esse texto, verso 16, diz que ele descerá do céu com um grande brado. Brado é grito, comando, voz de autoridade. Ele vai dar um comando e você vai ouvir o seu comando. Se você estiver vivo, se você estiver morto, se morreu em Cristo, santo e irrepreensível, você vai participar do arrebatamento, você vai ouvir a voz do comando. Um arcanjo vai falar também. O arcanjo vai fazer alguma coisa. Nós vamos ver nesse texto o que significa isto. E também, a Bíblia diz aí no verso 16, que haverá o som da trombeta de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escreve então, ele esclarece em 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, que essa trombeta é a última trombeta. Essa trombeta que vai ser ouvida neste momento é a última trombeta. Esse é o meu entendimento da palavra profética. Algumas pessoas dizem que não, essa última trombeta não seria essa sétima. Mas também não dá uma explicação razoável. Para mim, os textos se encaixam perfeitamente. Ou seja, a última trombeta, ela que é a sétima, por quê? Porque não há mais trombeta na Bíblia. Nenhuma revelação de trombeta, né? E é a sétima trombeta. A sétima trombeta, ela é diferente das outras 6. Porque se você for ler lá em Apocalipse capítulo 8, e também o capítulo 9 e o capítulo 10, que trata dessas trombetas, você vai ver que elas são trombetas de juízo. Elas trazem juízo sobre a terra, sobre as pessoas. Mas a sétima não. A sétima é uma trombeta que, na verdade, ela expressa júbilo, alegria, mudança. Por isso, nós vamos voltar agora ao Apocalipse, o texto básico, no capítulo 11, que nós lemos, a partir do verso 15. E o Senhor diz assim: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam. Veja bem, houve no céu grandes vozes, houve festa no céu. Houve grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Preste atenção, irmão, nessa trombeta não há juízo. É uma trombeta que anuncia a volta de Jesus. Porque ela anuncia que Jesus está voltando para tomar posse da terra.
E diz assim: o reino do mundo, não é o reino dos céus, não é o reino de Deus, é o reino do mundo, ou seja, o reino da terra. Preste atenção no que está escrito aqui. Passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará. Se você olhar, você vai ver que reinar, o verbo reinar ali, está no futuro. E ele reinará. Por quê? Porque Deus não está reinando sobre a terra. Jesus não reina sobre a terra. O reino da terra, o reino do mundo, nós poderíamos ler o reino da terra, esse planeta Terra, né? Essas vozes diziam: o reino do mundo ou da terra passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, de Deus Pai e de Deus Filho. Eu quero te explicar isso melhor. Veja bem, quando Deus recriou a terra, quando Deus criou a terra, a Bíblia diz que ele criou o homem, Adão e Eva, e ele deu o governo para o homem. Deus chamou Adão e Eva e Deus disse: dominem. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, os répteis, domine sobre tudo. Adão tinha o governo da terra dado por delegação de Deus. Deus deu o governo da terra para o homem. Mas Adão cometeu alta traição quando ele deixou de ouvir e seguir os comandos de Deus, a voz de Deus, e preferiu ouvir a voz do diabo. Então ele cometeu alta traição, pegou esta coroa, pegou esse governo da terra e colocou na cabeça do diabo. Ou seja, o diabo é que governa a terra. Por isso que quando Jesus veio para resgatar o homem, ele não veio só para nos resgatar, só para nos remir, mas ele veio para remir tudo que havia sido, porque com a queda do homem, todo o reino da terra passou a ficar sujeita a Satanás. Mas não era para ser assim. Deus tinha dado para o homem e tinha dito para ele: domine, reine, domine sobre tudo. E Deus tinha dado a Adão todas as condições, e inclusive mandou que ele comesse da árvore da vida para que ele vivesse eternamente. Mas ele desobedeceu, ao invés de comer da árvore da vida, ele vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o resultado é uma tragédia. Essa tragédia que nós estamos vivendo. Então essa terra, irmãos, Deus não reina nesta terra. Deus não reina nessa terra. Quem reina hoje é Satanás. Por isso que o mundo está do jeito que está. Eu quero que você entenda isso. É por isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a orar: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. No céu a vontade de Deus é plena, não há distorção, não tem demônios, não tem confusão lá, né? Não tem. Então, lá a vontade de Deus se faz plenamente, mas na terra não. Na terra não faz. Se fizesse a vontade de Deus, você acha que haveria toda essa desgraça, essa violência, essa prostituição, carnaval, essa desgraça todas que tem por aí? Você acha que isso é vontade de Deus? Não, é vontade do diabo. Isso é vontade do diabo. Mentira, trapaça, violência, tudo que você possa imaginar, crises de todos os tipos. Crise moral, crise ética, essa roubalheira que a gente está vendo, aí chega até cansar a gente de ver os noticiários. Tudo isso aí é porque falta Deus, falta o reino de Deus, os princípios de Deus, o temor de Deus. Na terra, irmãos, a vontade de Deus não é feita. Ele é feito apenas por um grupo pequeno de pessoas, e nós formamos parte, integramos esse grupo que procura fazer a vontade de Deus na terra. Agora, quando Jesus resgatou o homem, ele fez um resgate completo. Por quê? Porque a terra pertence a Deus. A Bíblia diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo
e aqueles que nele habitam. Tudo que está sobre a face da terra, Deus criou. Pertence a ele por direito de criação. Satanás é um usurpador. Ele enganou o homem, tomou isso do homem e se tornou o rei, o governante deste mundo. É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, que o mundo, o Deus desses séculos, ou o Deus deste mundo, é Satanás. Satanás é o Deus deste mundo. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 19, está escrito que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o texto original tem o sentido que o mundo está no colo do maligno. Dorme no colo do maligno. Ele tem o governo da terra. É por isso, irmãos, que a criação geme. A Bíblia diz que a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, a saber, a ressurreição do nosso corpo, que vai se dar na ocasião do arrebatamento. Então vai começar a mudar. Por quê? Porque Jesus vem para tomar posse da terra. Ele vem para tomar posse da terra. Mas para ele tomar posse, ele vem primeiro buscar o seu corpo. Ou seja, ele é a cabeça, a igreja, que é a sua noiva, está na terra, e Jesus, para ele ficar completo, ele precisa se completar, cabeça e corpo. É um mistério que a Bíblia diz que Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Espiritualmente falando, misticamente falando, então Jesus só vai reinar quando ele estiver completo. Então aqui começa o resgate da terra. Eu quero dizer para você que Satanás, ele já está condenado. A Bíblia diz que Satanás já foi julgado, condenado, mas a pena não foi executada. Ela só será executada quando Cristo voltar em poder e grande glória, com a igreja completo e mais os anjos, e vai se travar a batalha do Armagedon. Então, houve grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos, para sempre. É por isso que eu digo que o planeta Terra não vai ser destruído. Ele não vai ser destruído. Ele vai ser restaurado. Quando eu falo do milênio, que é um estudo bem extenso, não sei se eu vou dar, eu estive meditando hoje à tarde, eu acho que eu vou ter que falar sobre o milênio, porque tem tantas coisas intrincadas aqui, ligadas ao milênio, e que se eu não falar, eu não sei se vocês vão conseguir entender bem. Mas o milênio, né, Jesus toma posse da terra, ele restaura a terra. Nós, quando estudarmos o milênio, vamos ver que Deus faz uma aliança com as feras da terra, por ocasião do milênio, tirando toda a ferocidade dos animais. Por isso que a criança vai poder brincar na toca da cobra, né? Vai poder brincar com a cobrinha, aquelas bem venenosas, enroladas no dedinho assim, porque bicho nenhum vai atacar. O leão vai pastar juntamente com o boi, a Bíblia fala disso. Quando vai ser isso? No céu? Não, aqui, no milênio. Vai ser aqui no milênio. Por isso o milênio é algo glorioso, é a restauração para que volte ao plano original de Deus. Irmãos, Deus jamais será vencido, ainda mais pelo diabo, né? Ele jamais será vencido. Deus é todo poderoso. Então ele vai restaurar e pessoas vão viver na eternidade na terra. Nós não. Nós não. Nós vamos viver com o Senhor lá no terceiro céu, na Nova Jerusalém. Amém? Mas pessoas vão estar aqui eternamente. Entram na imortalidade aqui, né? Então, nós vamos fazer uma exegese desses versículos daqui para frente. O reino do mundo passou a ser do Senhor, passou a ser. Quando João recebeu essa revelação há 2000 anos, não era. Então, só vai passar a ser quando Jesus voltar para tomar posse. Amém? Tirar o intruso,
com os demônios e restaurar esta terra. E ele reinará, está no verbo, o tempo está no futuro, pelos séculos dos séculos. E nessa sequência da 7ª trombeta, e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus no céu, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. Quando é que Deus reina hoje, irmão? Sobre tudo, menos sobre a terra. Começastes a reinar. Notou que está no verbo também, está no futuro? É a partir desse evento que Deus começa a reinar sobre a terra. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, para que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. Esses 24 anciãos aqui é um símbolo da antiga dispensação e da nova dispensação. 24 anciãos aqui representados pelos 12 filhos de Israel, que dá origem ao povo escolhido de Deus, né? O povo hebreu, o povo judeu. 12 representam eles e 12 representam os 12 apóstolos de Jesus Cristo, a nova dispensação. Então nós temos aqui um símbolo da antiga dispensação e da nova dispensação. Esses 24 anciãos estão diante do trono de Deus nos céus, né? E eles, então, fazem o quê? Eles tiram as suas... prostraram-se, né? Eles estão assentados, mas eles se prostram diante de Deus, né? Com seus rostos, e adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado ou retomado o teu grande poder e começastes a reinar. O verso 16, irmãos, ou melhor, o verso 18 nos remete ao período da grande tribulação. Ele descreve, o verso 18, né, a grande tribulação. Ele nos remete ao Salmo 2. Iraram-se, na verdade, as nações, e então veio a tua ira. Isso nos leva para o Salmo 2. O Salmo 2, vamos lá, deixa a sua mão aí marcando alguma coisa, vira a sua Bíblia até o Salmo 2, que nós vamos fazer uma breve meditação dele, porque essa referência aqui é ao Salmo 2. No Salmo 2, nós vemos algo bem interessante. Salmo, ele é profético, escatológico. E diz assim a palavra de Deus: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, isto é, contra o seu Messias, o Cristo, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, o anticristo, Satanás, falso profeta, essa tríade aí, eles vão levar as pessoas a odiar Deus, a acabar com tudo que está se referindo a Deus o Pai, a Deus o Criador. É uma rebelião completa, né? E também a cristianismo. É por isso que quem ficar para trás vai ter que viver nesse período negro, terrível, que é chamada grande tribulação. Aqui o salmista, ele diz: rompamos de nós, né? Eles dizem: rompamos as suas ataduras, ou seja, as prisões, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus proíbe, aquilo que Deus coloca como ordenamento. Você está me entendendo? Então, o mundo vai ser levado a rejeitar completamente o Deus Criador, a filosofia e também a teologia judaico-cristã, os valores do judaísmo e do cristianismo, de um culto ao único Deus, de que Jesus é o Messias, né? O Espírito Santo, tudo isso aí, o mundo vai rejeitar. Já está rejeitando, não sei se você observa, né? Muitos países já tiraram da sua Constituição aquele preâmbulo que diz sobre a presença de Deus,
né, sobre a autoridade de Deus. Tiraram. A nossa não foi tirada, mas tentaram tirar. Tirar lá no preâmbulo da nossa Constituição. Então querem tirar crucifixo, querem tirar tudo isso aí. Toda a ideia de Deus Criador e todos os mandamentos. A filosofia é proibido proibir. É proibido proibir. Sabe onde isso vai levar? Numa devastação total, numa coisa terrível, né? Onde tudo é permitido. Tudo é permitido. O mais forte domina o mais fraco, onde tudo é permitido. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, aquilo que nos amarra, que nos prende, que nos deixa limitado. Aquele que está assentado no céu se rirá. É um dos raros versículos na Bíblia em que Deus ri. Você não vê versículos na Bíblia Deus dando risada. E essa risada aqui é uma risada sarcástica, é de zombaria. Aquele que está assentado no céu se rirá e o Senhor zombará deles. Deus vai dizer, o quê? Quem vocês pensam que são? Vocês acham que são páreo para mim? Os humanos? Os demônios? Tem alguém que é páreo para Deus? Ele é todo poderoso. Deus vai dar risada, vai zombar. Agora, isso vai provocar a ira de Deus. Observe o versículo seguinte. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá dizendo. Aqui começa a grande tribulação. Ou seja, é um versículo que nos remete à grande tribulação, à ira de Deus. Dizendo, eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Jesus, irmãos, quando ele retornar, ele vai pôr os pés no Monte das Oliveiras, que vai se pender em duas partes, do Oriente para o Ocidente. E ele vai entrar triunfalmente em Jerusalém. Jesus vai governar visivelmente em Jerusalém. No milênio, não tem ninguém que vai aceitar Cristo como seu Salvador, porque o período da graça já terminou. As pessoas vão ter que receber e aceitar o senhorio de Cristo. Ou você aceita, ou você rejeita o senhorio de Cristo, o governo de Cristo aqui na terra, do jeito que o Senhor estabeleceu. No governo de Cristo não tem carnaval, não tem nada dessas coisas que nós temos. Não tem futebol, não tem Olimpíada, não tem nada disso. Não tem corrupção. Se tiver vara de ferro em cima, é governo de vara de ferro. E não adianta dizer, eu não sei, eu não conheço, não sei de nada, porque Deus, Jesus estará presente e a igreja também estará presente, já glorificada, capaz de ver o pensamento das pessoas, conhecer por revelação. É outro mundo, é outra situação. E é a igreja que vai julgar. É a igreja que vai governar. Por isso esse governo vai ser um governo completamente diferente. Eu tenho estabelecido sobre Sião o meu santo monte, falarei do decreto do Senhor. Ele me diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Quero dizer para você que Jesus já pediu e Deus já deu. A terra pertence a Jesus. Ele é que vai governar para sempre nesse planeta. Amém? O reino. Lembra-se do estudo que eu dei sobre Daniel capítulo 2, da grande estátua, aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e foi arrojada e pegou nos pés, nos dedos, ou seja, os pés e os dedos, ali nós vamos falar mais para frente, e esmiuçou, acabou com tudo aquilo, e veio um vento, soprou, desapareceu qualquer vestígio de cultura dessa nossa cultura que nós temos hoje. Vai desaparecer. E aquela pedra foi crescendo, crescendo, crescendo,
e encheu toda a terra. É o reino que não se passará a outro, mas será eterno. É o reino de Deus aqui na terra. E Jesus vai governar de Sião. Ou seja, é um monte que tem ao lado do Monte Moriá. O Monte das Oliveiras está assim de frente para onde tem aquelas mesquitas hoje. Você desce o Monte das Oliveiras, atravessa o ribeiro de Cedron e começa a subir a encosta do Monte Moriá. Ao lado do Monte Moriá, à esquerda, tem o Monte Sião, que significa Monte Ensolarado. Ali estava o governo da casa de Davi, ou seja, Davi construiu o palácio real ali. Ali reinaram os reis de Israel. Jesus vai governar de Sião. Por isso a Bíblia diz, de Sião sairá a lei. E de Jerusalém a palavra do Senhor. E vai encher toda a terra no milênio. Então, irmãos, esse salmo aqui, ele fala exatamente desse período em que Jesus volta para tomar posse da terra. E eu quero dizer para você que Satanás, o falso profeta e o anticristo, aquela trindade maligna, vão ao encontro dos reis da terra, com espíritos que operam sinais, para arrebanhá-los para a batalha do Armagedon, a batalha do grande Deus Todo-Poderoso. É a batalha do Armagedon. Por quê? Porque Satanás, ele vai tentar impedir que Jesus tome posse da terra. Por isso, a batalha do Armagedon é uma batalha tremenda. Eu vou falar sobre ela mais para frente, na sequência desses estudos. Até aqui você está me entendendo? Eu me preocupo, porque eu conheço bem esse assunto, mas preciso transmitir de uma maneira inteligível e fácil para você entender esses textos todos. Pede-me, e o Senhor já pediu, e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro. Olha aí, o governo da vara de ferro que fala de Apocalipse, que nós já lemos. E nós vamos voltar nesse texto. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho. Quem é o filho? Jesus, né? Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados aqueles que nele confiam. Você confia no filho? Você é bem-aventurado. Mas Deus dá até um conselho aqui. Aceite o governo de Cristo, porque senão vai ser pior. Porque ele vai governar com vara de ferro. Irmãos, tudo isso que o diabo implantou na terra, Deus vai destruir isso tudo. Porque isso aqui é de Deus. Jesus conquistou essa terra. Jesus vem tomar posse da terra e ele vem com a igreja e com os anjos. As pessoas vão ver os anjos. Nós vamos governar a terra. Tem nada de eleição. Não sei quando é que vai ser isso, mas para mim vai ser muito logo, muito breve. O Senhor Jesus vai designar um dos que faz parte do corpo para governar o Moarama, governar esses municípios, governar essa região. Outros vão governar a nível de estado, outros vão governar a nível de país, outros de continentes. São os reis. E nós vamos ir aqui, irmão, passar 1000 anos aprendendo a governar. Como é que Deus quer que a gente governe? Por quê? Porque nós não vamos ficar aqui. Nós não vamos ficar aqui. Quando eu falar do milênio, eu vou mostrar isso na Bíblia. Nós não vamos ficar aqui. Nós vamos governar o reino de Deus. A Terra é um planetinha pequeno que faz parte do reino de Deus. Faz parte. Mas o reino de Deus é tudo que Deus criou. E os cientistas, quando olham para o universo, eles ficam de boca aberta, dizendo, mas como pode ser tão grande? Bilhões de sistemas, bilhões de estrelas, de galáxias.
Ou você pensa que Deus não tinha nada para fazer, e disse, bom, até que as coisas se ajeitam, eu vou começar, vou me distrair criando essa galáxia, criando mais aquilo. Não, Deus não faz nada sem um propósito. Tudo que Deus criou é para nós, faz parte do reino dele, e nós vamos reinar com ele na eternidade. Eu não sei quem vai governar essa galáxia chamada Via Láctea, mas alguém vai. Um dos santos vai. Porque é rei. Rei só faz uma coisa: governa, reina. Reina. Mas nós vamos aprender primeiro como é que Deus quer que a gente governe. Por isso vai ser um estágio probatório de 1000 anos aqui. Lembre-se que 1000 anos para Deus é como um dia. E 1000 dias como anos, como 1000 anos. Para Deus não tem, para nós também já não teremos mais o fator tempo e espaço. É por isso que quando a igreja vir, ela já estará glorificada, nós vamos morar na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai parar, ela vai vir, ela é uma cidade máquina, para nós entendermos a linguagem, como se fosse uma cidade máquina, ela vai parar em cima de Jerusalém e nós vamos morar lá. Mas ao mesmo tempo que eu estou no Brasil, eu estarei em Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Você lembra quando eu contei aquela experiência do arrebatamento no Espírito, que eu tive há 20 anos atrás? Que eu estava lá em Curitiba, no dia que o Ayrton Senna morreu? Eu contei essa experiência. Né? Eu estava participando da ceia, e de repente eu peguei o cálice e o pão, eu já falei isso algumas vezes aqui, e fechei os olhos para orar, que eu ia pregar depois. E quando eu fechei os olhos, eu estava em Jerusalém. Mais de 10.000 quilômetros de distância. Eu estava simplesmente em Jerusalém, no abrir e fechar dos olhos. Aí o Senhor, eu vi Jesus, o Senhor falou comigo, eu já contei essa experiência, não vou falar isso agora não. Eu só estou querendo te mostrar que no abrir e fechar de olhos você desloca altíssima, vamos dizer assim, grandes distâncias. Basta você, é outro tipo de ciência, de conhecimento. O conhecimento do homem é uma piada perto de Deus. Deus coloca isso como loucura. A sabedoria, o conhecimento do homem é loucura diante dele, é tolice perto dele. Mas nós vamos adquirir tudo isso. Então, beijai o filho, Deus dá até um conselho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve inflamará sua ira. Está quase aí, irmãos. Bem-aventurados aqueles que nele confiam. Vamos voltar ao texto de Apocalipse que nós estamos examinando. Eu tenho que fazer essa grande introdução, senão você não vai entender bem esse assunto. Diz então aqui, iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira. O que vem mesmo? A ira de Deus, a ira de Deus. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos aqui, e aos que temem a Deus, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Irmãos, foi numa análise que eu fiz, no final do ano, Deus começou a ampliar, me levar mais profundo e ampliar o meu conhecimento. E eu quero, então, começar a ensinar coisas novas para vocês, porque tudo que eu falei aqui, eu já falei há 17 anos atrás, nos vídeos. Aqui está, então. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos. Porque essa trombeta, ela convoca a igreja para o arrebatamento, que o capítulo 12 é o arrebatamento do ângulo visto do céu. Nós vamos entrar em detalhes depois, vou fazer uma análise versículo por versículo, capítulo 12. Né? Por isso que esse estudo vai demorar algumas quintas-feiras, mas quando a igreja, Jesus convoca a igreja, quando nós partirmos daqui, o que é que vai acontecer naqueles 3 anos e meio primeiros? Você já sabe, nos 3 primeiros anos e meio, as 2 testemunhas vão estar agindo.
Amém? Nós estamos aqui. Elas morrem, ressuscitam, sobe, soa a sétima trombeta, a igreja vai embora. Sobe também. E aí começam os últimos 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação, que eu vou falar mais para frente. Que é também o período em que Satanás, através do anticristo, assume poder total sobre a terra. Ele vai governar 42 meses, os 3 últimos anos e meio, com poder total, porque a igreja foi tirada, o Espírito Santo que está na igreja deixa de restringir o mal sobre a terra. Por que Satanás não faz o que ele quer sobre a terra, já que ele governa a terra? Por causa da igreja, por causa do Espírito Santo, que não deixa, porque ele é maior, ele está em nós. Nós temos autoridade sobre o reino das trevas. Amém? Senão ele já tinha destruído. Deus não permite. Por isso ele nos deu o seu Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai ser colocado de lado. O texto grego diz, colocado de lado, deixa de restringir o mal. Quando a igreja for, aí a iniquidade vai subir a um nível de colheita durante o governo do anticristo. Mas aí, como eu estou analisando as coisas de cima para baixo, o que vai acontecer conosco? Nós subimos. E daí, pastor, o que vai acontecer lá? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz. Poxa, mas o tempo já foi. Eu tenho que falar muitas coisas para vocês sobre isso. Então, eu acho que eu vou deixar para a próxima quinta-feira, que o nosso tempo está escoando, e eu quero que os irmãos que estão na internet, e também os que estão principalmente no rádio, que vai até 9h30, o nosso contrato, participem. Porque tem muitos irmãos que não têm saúde mais para vir. E eles nos ouvem nas quintas-feiras pelo rádio, participam desse culto. Mas deixa eu te dizer para você. Quando nós sairmos daqui, que nós formos arrebatados, nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Mas sabe o que vai acontecer? Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, a igreja toda. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Ah, meu irmão, aí a coisa não é para a salvação. Preste atenção nisso. Tribunal de Cristo não é para a salvação. É somente para os salvos, para os que foram arrebatados. Não há condenação para isso. Nós não vamos passar por um tribunal para dizer se nós vamos para o céu ou se vamos para o inferno. Não. Nós vamos para o tribunal de Cristo, porque é nesse tribunal que Deus vai aferir, né? Ele vai julgar, Jesus vai julgar, porque o tribunal é de Cristo. É diferente do juízo do grande trono branco, de Apocalipse capítulo 20, verso 11 em diante. Aquele tribunal, o grande trono branco, é o tribunal para os que participam da segunda ressurreição. A igreja participa da primeira ressurreição. E a Bíblia diz, bem-aventurado e santo, aquele que participa da primeira ressurreição. Para estes, não há mais condenação. Mas Deus vai ter que determinar no céu qual vai ser a nossa posição no céu. Porque no céu, irmão, não vai ser todo mundo igual, não. Ou você pensa que vai? Quem que te ensinou isso, te ensinou errado. A Bíblia mostra claramente. E se tem uma coisa que Deus não é injusto. Deus seria tremendamente injusto com o ladrão da cruz e com Paulo, se pegasse os dois e colocasse na mesma posição no céu. Porque o ladrão da cruz só fez a obra do diabo, roubar, matar e destruir, por isso ele estava pregado lá naquela cruz. E no último momento ele disse, Senhor, lembra-te de mim, por favor, misericórdia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, em verdade te digo, que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Onde que está esse homem? No paraíso. E o apóstolo Paulo?
Está com o Senhor. Mas o apóstolo Paulo trabalhou muito mais, sofreu muito mais, se esforçou muito mais. Aqui ele não fez nada, só fez a obra do diabo. Então, a posição de um e do outro no céu é diferente. E eu vou mostrar isso dentro da Bíblia para você. Amém? Por isso, meu irmão, vale a pena servir a Deus, compreender a palavra de Deus e aproveitar o tempo para nós melhorarmos, como diria na linguagem de hoje, o nosso handicap. Né? Melhorar os nossos galardões. Eu vou dar continuidade a isso, então, na próxima quinta-feira. Mas você pode ter certeza que você vai ficar bem claro para você este ensino. Eu tenho orado muito a Deus e eu peço que você ore por mim, irmão. Eu tenho sentido muito ataque, porque Satanás não quer que eu ministre essa palavra, nem que você entenda essa palavra. Porque ele não quer que você se prepare, ele quer que você leve essa vida morna, nesse banho-maria, nesse negócio de estar lá e estar cá, servindo a Deus e o diabo. Ele quer que você fique assim, porque ele sabe que assim você não será levado, será deixado. E se você for deixado, você vai estar aí, no reino dele, com poder total, anticristo com poder total, e sem a proteção que hoje você tem do Espírito Santo. Ele sabe que você vai ser martirizado ou você vai perder a salvação. Uma das duas coisas vai acontecer com você se ficar para trás. Por isso, é muito importante que você entenda a revelação de Deus, profeticamente falando. Então, quando nós sairmos daqui, o Senhor vai nos levar a passar pelo tribunal de Cristo. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. E é sobre isso que nós daremos sequência, ainda dentro desse versículo 18. Ainda nem terminei a introdução que eu quero dar. Amém? Que Deus, então, possa nos abençoar. Até aqui, meu amado irmão e irmã, deu para você compreender o que nós estamos falando? Eu estou indo bem devagar, porque eu estive vendo aqueles DVDs antigos, e eu tinha muito mais energia, mais força. Então, eu falava muito rápido, assim, mais ou menos como uma metralhadora. Né? E hoje eu percebo isso. Então, de um tempo, eu passei a falar mais devagar, mostrar os textos, não citá-los tanto de cor, mas fazer você ir no texto para você ler, porque é a palavra de Deus. Às vezes a gente cita de cor, não tem tanto impacto quando você abre a sua Bíblia e olha lá o que está escrito na sua Bíblia. Ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então, por isso você está entendendo que eu preciso de tempo. Então, na próxima quinta-feira, com a graça de Deus, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Vamos ficar em pé todos. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos para o céu. Se você foi abençoado, meu irmão, se o teu entendimento começa a se abrir, e você começa a descobrir a tua herança, o projeto de Deus para cada um de nós, você então levante as suas mãos para agradecer. Comece a agradecer agora. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. O Senhor planejou tudo isto, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu eterno nome. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, porque o Senhor nos elegeu em Cristo antes da fundação deste mundo. A tua palavra diz que nós somos eleitos, escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo, para sermos santos. Oh, aleluia! Em amor, em Cristo Jesus, nós somos eleitos em Cristo.
É o que diz Efésios, no capítulo 1, Senhor, a partir do verso 3. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. E porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. No devido tempo, nós somos chamados ao teu reino. Ó Deus, nós somos salvos da ira, Senhor, do reino das trevas. O Senhor nos justificou no sangue de Jesus, o teu Filho. E nós queremos nos preparar, Senhor, para morarmos na casa do Senhor, eternamente na casa do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esta meditação. Abre o entendimento de cada pessoa que me ouvir, tanto aqui como à distância, Senhor, aonde estiverem, e coloca o gozo e a alegria de pertencer ao Senhor. Ao mesmo tempo, Pai, abre também o nosso entendimento para a responsabilidade que nós temos, ó Deus, junto ao nosso próximo, aos nossos parentes, aqueles que ainda não te pertencem, ó Deus, para que nós possamos gastar tempo, Senhor, fazendo a batalha espiritual, orando, buscando, ó Deus, uma vida de santidade, para que nós também sejamos instrumentos para a salvação dos nossos entes queridos. Pai, nós temos a promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós reivindicamos os nossos entes queridos, Senhor, todos eles sem exceção, que nenhum se perca, meu Pai. É a promessa do Senhor em Atos 16:31, e nós reivindicamos em nome de Jesus esta promessa. E agora que vamos para a nossa casa, ó Deus, nós queremos te pedir, dê ordem a anjos para nos guardar, nos levar em paz e em segurança, e nos trazer, ó Pai, no próximo culto, que será no sábado, no domingo, ó Deus, e também na próxima quinta-feira. Pai, eu quero te pedir, desembaraça os passos de cada pessoa que está, Senhor, sendo ministrado nessas palavras que estamos dando sobre o arrebatamento da igreja. Não permita, Pai, que se desviem por nada, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.